Glória a Deus. Bom dia. Bom dia para você que está em casa também, você que entrou agora aí. Muito bom poder chegar até você. E nós vamos agora abrir a palavra de Deus, nós vamos meditar juntos. Para você que não me conhece, meu nome é Douglas e nós estamos no último dia da nossa série Coexistir, né? E por que a gente fez essa série? Para lembrar você ou para ensinar você que nós não fomos feitos para viver, nós fomos feitos para conviver. Nós não fomos feitos para existir, nós não conseguimos existir, nós fomos feitos para coexistir. E nós tivemos ministrações incríveis aqui nesses dias. Nós falamos sobre a coexistência com Deus, né? João 15, nós somos os ramos, ele é a videira. Nós tivemos sobre comunicação. Depois nós tivemos sobre a verdadeira igreja aqui, o que é a igreja de verdade, que é essa coexistência. E o Juliano Som atropelou a gente na semana passada, né? Com rolo compressor. Sobrou ninguém aqui. E falando sobre o amor uns aos outros, amor e ódio, foi maravilhoso. E hoje nós vamos para o último dia então dessa série, falando dessa importância de coexistir. E eu quero que você fique muito ligado, que o Espírito Santo vai falar poderosamente com você. Depois da palavra nós teremos a nossa ceia, então prepara aí os elementos da ceia na sua casa, com a sua família, ok? E no final quero anunciar a nova série de setembro. Bom dia a todos, vocês estão felizes? Estou muito feliz de estar aqui também. Para quem não me conhece, meu nome é Arthur e hoje é um desafio, né? É a primeira vez que eu divido aqui, né, a pregação, e eu tenho certeza que vai ser incrível. E como o Douglas falou, nós vamos dar continuidade na série e hoje nós vamos falar sobre discipulado. Então eu já convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18, para ficar mais fácil para você. É o texto que a gente sempre lê no final do culto. Então tá bem facinho aí na cabeça de todo mundo. E é uma alegria, né? Falar de discipulado, poder falar isso com o meu discipulador, né? É uma honra. Então, enquanto você procura aí, amém? Todo mundo achou? Sim? Então diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Então, nós vamos falar sobre discipulado. Nós usamos esse texto aqui, né? E agora eu vou deixar o Deus. Faz uma oração pela gente, para a gente começar. Jesus, nós te agradecemos, nós te pedimos que você possa nos abençoar nesse dia, que a gente possa estar sensível à voz do Espírito. O nosso desejo nessa série é aprender a viver em comunidade, aprender a viver uns com os outros, e nós temos certeza que o discipulado faz parte disso. Então, Espírito Santo, ministra o nosso coração a respeito desse assunto. Se em algum momento nós fomos feridos a respeito desse assunto, nós pedimos que hoje o Senhor, Espírito Santo, possa trazer cura aos nossos corações, e que esse assunto tão importante, que o próprio Jesus nos ensinou, possa sair da nossa mente, cair em nosso coração e se tornar vida em nós. Em nome de Jesus, o Espírito Santo tem a liberdade para trabalhar hoje aqui. Amém. Amém, glória a Deus. Então, o que a gente quer passar para vocês aqui hoje é quão vital é esse assunto do discipulado, ok? Aqui tem duas pessoas que foram transformados por esse assunto, que na verdade só estão aqui por causa do discipulado, né? Eu, com as pessoas que me discipularam ao longo do caminho, que me discipulam até hoje, o Arthur também, com pessoas, e eu tive a oportunidade, e tenho a oportunidade de discipular o Arthur. Então é algo essencial, mas a gente quer dar uma desmistificada
nesse assunto, porque toda palavra carrega um significado, né? E hoje a gente quer então pensar biblicamente com vocês o que significa essa ordem de Jesus, que é fazer discípulos, de discipular. Uma coisa muito importante nesse início aqui para a gente falar é que nós estamos aqui em busca de uma transformação. Todos nós, você que está na sua casa, está aqui em busca de uma transformação. Nós sabemos que a salvação é algo instantâneo no Espírito. O dia que você entregou sua vida, que você creu em Jesus, o Espírito veio, conectou o seu Espírito, e ali você foi salvo através do sacrifício de Jesus. Mas a salvação também é um processo. Então nós estamos sendo salvos todos os dias, e a salvação é algo que irá acontecer. Nós seremos salvos quando Ele voltar e nós formos glorificados. Então a gente quer falar do discipulado nesse processo de estar sendo salvos, de estar sendo transformado dia após dia, que é esse processo que acontece na nossa alma, essa transformação. Agora, essa transformação, ela acontece em 2 pilares. Entenda isso nessa manhã aqui, é muito importante você entender isso. Essa transformação acontece através de 2 pilares, de 2 processos. Primeiro, é um processo do Espírito Santo em nós. Então, nesse processo do Espírito Santo em nós, a ordem é essa: entra no teu quarto, fecha a porta e busca Ele em secreto. E esse Pai que te vê em secreto te abençoará. Então é esse processo da sua comunhão pessoal com Deus. Não tem mediador, mediador é Cristo. Então você tem contato direto com Ele. Você precisa desse contato direto para essa transformação. Agora, esse processo individual de contato pessoal com Deus vai fazer parte dessa transformação, porque a outra parte da transformação é através da igreja, cara. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então não adianta, presta atenção no que eu vou te falar, entrar no quarto, fechar a porta e buscar Ele no secreto. Você vai ter parte da transformação, porque a outra parte desse lixar é a igreja que vai fazer. E é maravilhoso isso, gente, porque se a igreja acertar, ela discipula você, e quando a igreja erra com você, ela discipula você. Quando a gente acerta, você cresce, mas quando a gente erra com você, você cresce, porque é esse lixar do Espírito Santo através da igreja. E isso é muito claro, por exemplo, na vida de Paulo, né? Ainda sendo chamado de Saulo no início de Atos, né? É muito claro, ele está indo perseguir a igreja. Quem que aparece para ele no caminho para Damasco? O próprio Cristo. Essa experiência pessoal com Jesus aparece para ele, e ele, né, é uma luz tão forte que ele fica cego, e aí ele vai, continua a viagem, e ele está cego agora, e eu te pergunto, Jesus vem falar com ele de novo? Não. Jesus não fala mais nada. Jesus não faz mais nada. Quem vem falar com ele agora? A igreja. É a igreja que vem continuar esse lixar na vida de Saulo, na vida de Paulo. Então, não adianta discipulado sem vida pessoal com Deus. Não adianta vida pessoal com Deus sem se misturar com a igreja. Porque vida pessoal com Deus sem se misturar com a igreja é eu falar, eu amo cabeça e eu odeio o corpo. Jesus está te chamando para amá-lo por completo. Amém? Então nós vamos falar sobre discipulado hoje aqui. E para ficar mais fácil o entendimento, né, do que é o discipulado como um todo, a gente sempre incentiva vocês a anotarem a mensagem. Então se você estiver anotando, o discipulado, nós entendemos que ele tem 3 etapas. Então nós vamos separar pelos 3 R's do discipulado, tá? Então os 3 R's do discipulado. E o primeiro R que tem no discipulado é o revele. Então quando nós lemos aqui nesse texto que Jesus fala, ide e fazei discípulos, o que Jesus está falando? Ele está falando para a gente ir e revelar quem Ele é. E por que é tão importante a gente entender isso? Porque nós precisamos urgente entender que o discipulado, ele é para Cristo.
e ele é de Cristo. Então o Douglas não me discipula para ele, para ser como ele. Não, o Douglas me discipula para Cristo e para ser como Cristo. Então talvez muitas vezes que nós acabamos tendo uma má impressão do discipulado, ou algo que até mesmo nos feriu muitas vezes a respeito do discipulado, vem por conta disso. Porque muitas vezes nós não entendemos que o discipulado na verdade é revelar quem Jesus é para a pessoa. Então quando Jesus fala aí de fazer discípulos, nada mais é do que vão e revele quem eu sou, através da sua vida. Então o papel do Douglas é revelar Cristo, o meu papel com o Guilherme é revelar Cristo. E é isso que o discipulado faz. Eu lembro agora, você falando, eu lembrei, eu estava numa reunião de pastores, e foi lá na Monte Sião, e um dos pastores lá da Monte Sião, o César, estava falando que ele se converteu, e o Theo, né, o Theo Hayashi foi discipulado. E aí o Theo falou assim na primeira conversa, falou assim, ó, seguinte, eu vou te ensinar a olhar para Jesus, porque eu vou errar com você. É isso. E aí ele falou, poxa, o pastor já está falando que vai errar comigo. Mas é isso. E de fazer discípulos, não meus, discípulos de Jesus. É ensinar a olhar para Jesus. Então, a gente vai revelar Cristo no discipulado. Porque discipulado, gente, não é informar. Discipulado é formar. Diga comigo, formar. Então, informar, eu posso sentar e ensinar um texto bíblico, ensinar teologia, posso pegar uma lousa e ensinar, mas discipulado não é ensinar simplesmente, discipulado é formar a pessoa, só que a gente só é formado por aquilo que a gente vê, entendeu? Você aprende por aquilo que você ouve, mas você é formado por aquilo que você vê. Então Jesus passou esses anos discipulando, né, esses 12 homens, os apóstolos e outros que estavam com ele. Então ele passou esses 3 anos deixando eles assistir quem ele era. Ele passou esses anos revelando o Pai, e eles enxergando, eles estavam sendo formados para fazer como Jesus estava fazendo. Então esse é o nosso papel no discipulado, é a formação, é a gente então criar para eles uma materialização de quem é Jesus, ele poder enxergar Cristo na nossa vida. Esse é o grande desafio do discipulado. Então não é dar uma aula, é viver na frente dessa pessoa. E aí a gente quer falar algumas coisas que você precisa revelar no discipulado. E a primeira coisa que você precisa revelar no discipulado, ou vamos usar uma outra palavra, você precisa materializar no discipulado, é a graça. Então Jesus, ele é graça, ele é esse amor que aceita o que o mundo chamaria de inaceitável, que acolhe o que o mundo diria que não tem como acolher. Ele é graça. Então, como discipulador, eu preciso materializar para o Arthur, ele precisa enxergar na minha vida a graça. Ele precisa ver, na forma que eu vou me relacionar com ele, a graça. Então, ele precisa olhar para mim e ver isso que está em Jesus, graça. Em relação a isso, eu tenho um episódio, eu vou compartilhar aqui. O Douglas e eu caminhamos junto, sei lá, há quase 10 anos já nesse discipulado. E mais ou menos na metade desse tempo, eu tive um tempo fora da igreja. Eu fiquei ali 1 ano e meio, mais ou menos, fora da igreja, onde eu realmente não queria saber mais da igreja, não queria saber de Deus, não queria saber de nada. E eu lembro que estava na época do carnaval e estava acontecendo um retiro de jovens. E aí o Douglas ficou insistindo para mim, cara, vem no retiro, vem no retiro, vem no retiro. E eu falava para esse cara, não quero. Aí ele me ensinava sempre assim, não tem problema, só se expõe à presença de Deus. Eu não estou falando para você se consertar agora, eu estou falando para você fazer parte do que está acontecendo. E eu falava, cara, não estou afim. Aí ele me convenceu e eu fui num dia nesse retiro. Quando terminou as atividades, ele chegou em mim e falou assim, cara, preciso trocar uma ideia com você. Aí eu falei, beleza, vamos ali no canto e tal. Ele chegou em mim e falou assim, eu estava orando e eu entendi de Deus que tem coisas que você precisa me contar que você nunca me contou. Eu entendi de Deus que se isso acontecer,
a sua vida vai ser transformada. E naquele momento, não fez sentido na minha cabeça, porque Deus sabia que eu não queria de nada, o Douglas sabia que eu não queria de nada, e mesmo assim, foi tanto amor de Deus pela minha vida, e através do Douglas, que não tinha como eu não ver graça nisso. Então naquele dia, eu confessei coisas que eu nunca tinha confessado, eu falei das dificuldades que eu estava tendo, como eu nunca tinha falado com ninguém, e então nós oramos juntos, e nada aconteceu. Uau, E eu... forte. Por quê? Porque eu saí daquela conversa e fui para Extrema, no carnaval de Extrema. Ou seja, eu chorei diante do Douglas, eu me arrependi, mas a verdade é que eu não queria ser transformado. Mas olha a importância disso, porque ele revelou a graça, e isso é uma lição para nós que estamos convivendo com o discipulado. Nem sempre revelar Cristo vai fazer uma transformação instantânea na pessoa. Por quê? Porque aquele dia eu posso afirmar que a minha transformação veio por causa daquele dia, e eu sei disso, mas eu só fui mesmo me consertar, voltar a desejar uma vida com Deus em maio. Só que se alguém me perguntar quando foi que aconteceu, eu vou contar essa experiência, porque aquilo me marcou. Depois daquilo, sair já não estava tendo mais graça, porque eu tinha encontrado com a verdadeira graça. Então, a importância de nós revelarmos Cristo é essa, é mostrar o amor dele, é mostrar como ele se importa, é mostrar que muitas vezes eu estava fora e eu ouvia: já era, esse não volta mais, não vai dar em nada. Mas ele vinha e falar: cara, Deus te ama, você sabe que você tem um propósito. Então eu posso afirmar para você, eu sou resultado de alguém que revelou Cristo através do discipulado. A segunda coisa que nós precisamos revelar é o perdão. E aqui é praticamente uma continuação. Por quê? Porque no discipulado muitas vezes nós nos deparamos com as pessoas não sabendo e não conseguindo, na verdade, se sentir perdoadas. Inúmeras vezes eu entrei na sala do Douglas, fechei a porta e falei: cara, aconteceu um desastre. E eu confessava, e ele falava: vamos orar junto, e eu saía, e eu falava: cara, como pode? Eu estou saindo daqui, me sinto perdoado, mas quando eu erro e vou para o meu quarto, muitas vezes eu não tenho essa sensação. E é muito simples, é porque nós precisamos revelar Jesus para a pessoa, e quando a pessoa tem um encontro com Jesus, não tem como ela não ter um encontro com o perdão. E a Bíblia fala que nós temos também o poder de perdoar pecados. Sabe, eu lembro de uma vez que a Gabs discipulava uma menina, e ela estava justamente com essa dificuldade, ela não conseguia se sentir amada e não conseguia se sentir perdoada por Deus, e ela confessando as coisas, chorando, e nós falávamos: cara, mas você está perdoada. E ela: não, Deus não me perdoa, Deus não me perdoa. Aí veio, o Espírito Santo falou comigo, veio uma ideia, eu falei: peraí, eu peguei no ombro dela, a Gabs colocou a mão no ombro dela também, nós olhamos no fundo do olho dela e falamos: a Bíblia fala que a igreja tem o poder de perdoar pecados, porque nós somos o corpo de Cristo, olha no meu olho. Quando ela olhou, simplesmente eu falei assim: você está perdoada. Cara, foi absurdo a transformação da fisionomia dela. Ela simplesmente entendeu que ela estava perdoada, porque por muito tempo, sozinha, ela não conseguia ter essa imagem do perdão. Mas quando alguém, como a Gabs, por exemplo, que veio para revelar Jesus, olhou no olho dela e falou: você está perdoada, ela viu Cristo, e ela viu Cristo falando para ela: você está perdoada. Uau, isso é muito forte. Então nós temos essa missão de materializar o Cristo. Eu lembro uma vez que eu levei um tapa na cara, assim, né? Eu estava num culto, estava rolando o culto, e aí entrou um morador de rua na igreja. E aí ele sentou assim, aí eu fui lá, sentei do lado dele e tal, comecei a trocar ideia com ele. E aí eu falei para ele assim: cara, você sabe que Jesus te ama, né? Jesus te ama. Aí ele virou para mim e falou assim: cara, eu ouço muito isso, que Jesus me ama. Agora eu quase nunca ouço
eu te amo. E aí a gente entender quem era Jesus para ele naquele momento. Então a palavra ali era eu te amo. Não vem de mim, mas quem está materializando agora para você isso sou eu. E aí a última coisa que a gente colocou aqui, então você precisa revelar graça, você precisa revelar perdão, você precisa revelar santidade. Ele precisa enxergar em nós a santidade. E discipulado, gente, é andar junto. Para a gente desmistificar aqui, às vezes as pessoas ficam, Douglas, será que eu estou pronto? Porque nessa pregação a gente tem dois objetivos: falar com você sobre você precisa ser discipulado, mas falar com você sobre você precisa discipular. Você precisa ser cuidado, mas você precisa cuidar de gente. Você precisa despertar, levantar essa cadeira que você está há anos comendo aqui e começar a cuidar de alguém. E aí a pessoa fica, mas será que eu estou pronto? Será que estou pronto? Eu não fiz seminário ainda, eu não li todos os livros de John Piper, não li. Calma, discipulado é andar juntos. Talvez os momentos mais poderosos que eu e o Arthur tivemos juntos era quando ele viajava comigo. Eu ia pregar e o Arthur ia me ajudar. Por quê? Porque ali as coisas aconteciam. Porque quando eu marco 1 hora com ele, dificilmente eu vou pecar na frente dele. Eu marco essa 1 hora, vamos conversar? Vamos? Oh, glória a Deus, aleluias. Oh, aralabarala. Não. Nessa 1 hora é fácil. Agora quando a gente vai viajar junto, a gente está andando de carro e alguém fecha o nosso carro. Aí nós vamos jogar bola junto, né? Onde é o lugar do exorcismo ali. Os demônios vêm para fora. Nós vamos jogar bola junto. Pô, quantas vezes eu e o Arthur jogamos bola? E eu sei que é aquela hora que marca mais o Arthur do que o nosso 1 hora falando de Bíblia juntos. Porque é quando eu levar o chute na canela que vai vazar de mim. E é nessa hora. Então, discipulado é andar junto. É às vezes que a gente viajou junto, é às vezes que as coisas aconteceram junto, é às vezes que ele estava na minha casa e o Davi e a Luísa estavam fazendo bagunça. Ou que a Val fez alguma coisa e ele estava junto comigo, ele é irmão da Val. Então, é nessas horas que o discipulado rola. É revelar santidade, cara. É você conseguir expor quem Cristo é para essa pessoa. Então, ide, fazer discípulos, vai e se relacione, ande junto com essa pessoa, como Cristo fez. Então, o primeiro R, revelar, tá? Primeiro R do discipulado, revelar. Segundo R do discipulado é restaurar. Discipulado é um lugar de restauração. E olha o que diz no nosso texto na continuação. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, ou seja, revele quem eu sou para todas as nações. Segundo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E batismo, gente, é um símbolo do quê? De morte. Então batizar é morrer. Quando a gente tem o batismo aqui, nós estamos sepultando a pessoa e ela vai ressuscitar com Cristo. Então, o discipulado é um caminho de restauração, é um caminho desse morrer, de um renovar de mente, aonde as coisas antigas vão ficando para trás e coisas novas vão surgindo na sua vida. A gente até anotou aqui, né, na nossa conversa que discipulado é um chamado para ser um coach da morte. Hoje na nossa sessão nós vamos aprender a morrer em 3 passos aqui. Campanha da morte. É um coach do fracasso. É um coach da morte porque é você facilitar para essa pessoa morrer. O que Jesus estava fazendo com os discípulos, cara, o tempo todo? Facilitando eles tomarem a cruz. Deixa eu ensinar vocês a morrerem. Deixa eu ensinar vocês a entregarem a vida. Deixa eu ensinar vocês a tomarem esse cálice. Deixa eu ensinar vocês esse caminho de arrependimento e morte. Porque quando você perder sua vida, você achou. Porque enquanto a pessoa está tentando achar a vida, ela vai perder. Quando o Arthur contou desse tempo dele aqui, que ele ficou fora de 1 ano e pouco, o que o Arthur estava tentando fazer o tempo todo? Achar a vida. Não, acho que eu vou lá para Dublin. Não, acho que eu vou fazer não sei o quê. Não, eu acho que eu vou. Ele estava tentando achar a vida. Qual era o meu papel? Perde a vida, cara.
perde a vida, cara. Perde a vida, cara. Perde a sua vida. Então, nosso papel é um papel de restaurador, né? E assim, eu posso falar com muita propriedade o coach da morte, né? Porque eu até escrevi uma vez algumas dicas sobre discipulado, e uma das dicas que eu dei foi: você está sempre errado. Então o meu discipulado com o Douglas era assim: eu chegava com alguma questão e eu ouvia: não, cara, você está errado. Aí eu chegava cheio de justificativa e ele falava assim: o quê? Você está errado. Cara, não tinha para onde fugir. Eu podia estar certo. Ele falava: você está errado. E eu, sério, aquilo chegou a me incomodar uma época. Eu cheguei a falar para Val. Falei: Val, fala com o Douglas, velho. Alguma coisa está errada no Douglas. O Douglas está errado. E ele não sabe assumir que ele está errado. Aí a Val falava assim para mim: troca de discipulador então. Aí eu falava: mas eu quero crescer. Aí ela falou: então você está errado. Então, tipo assim, não tem para onde correr, porque o discipulado é isso. Não adianta eu chegar cheio de justificativa ou falar de outra pessoa e não consertar o que está em mim, e não morrer para que Cristo viva em mim. Então, tipo assim, não adianta chegar no discipulado e falar: cara, fulano me fez mal. Não, peraí, vamos analisar aonde você errou, aonde faltou Cristo em você, sabe? E hoje, acostumado, isso é maravilhoso, porque dessa forma, morrendo dessa forma, Cristo é formado. E tem uma coisa ainda mais legal, é que hoje eu posso fazer com os outros. Então, por exemplo, eu discipulo o Gui, o Abner, o Venâncio, e a gente estava aqui na última reunião e estava todos eles na mesma mesa, junto comigo. E aí eu virei para o Gui e falei assim: nós precisamos conversar, hein? Aí o Busato olhou para mim assim e falou: ixi, já estou pensando que eu fiz de errado. Por quê? Porque a gente sabe que quando nós precisamos nos encontrar, não é para simplesmente passar um tempo junto, mas é para ter esse afiar, é para remover, sabe, aquilo que não está certo, aquilo que não é de Cristo. Então muitas vezes o discipulado não vai ser gostoso mesmo, mas ele é necessário. Muito bom. E é o ministério da faquinha, né? Dando facadinha. Então, aos poucos, vai lixando, está sendo lixado e nós estamos lixando. Então, o discipulado não pode virar um encontro de murmuração, ok? Então, tipo, vamos nos unir para falar mal da Gabs? Os discipulados de casais, né? Pô, sério que ela fez isso? Meu Deus, é difícil, né? Não. Discipulado se vira, negão, você tem que dar um jeito. Você que está errado, você que tem que mudar. Por quê? Porque não é a Gabs que está no discipulado, não é a Val que está no discipulado. Quem está no discipulado? Eu. Então quem precisa mudar? Eu. E se a gente mudar, tudo muda ao nosso redor, cara. Não é o seu patrão que está no discipulado. Então usar o discipulado para falar mal do patrão é o que a gente precisa mudar. Como que a gente pode revelar Cristo? Então, é esse ministério da faquinha. Então, o discipulado não pode virar um encontro de murmuração. Discipulado não é um encontro com o psicólogo para desabafar. Ok? Então, hoje o Arthur já é diferente a nossa conversa. Hoje o Arthur, ele me conta a situação e fala: onde que eu errei? Já não é eu falando: não, mas você está errado, tem que convencer ele. Já é ele me pedindo para falar onde que eu errei. Por quê? Porque isso é discipulado. É esse lixar constante. E aqui no discipulado, então, nesse processo de restauração, é um lugar, talvez é uma das coisas mais poderosas do discipulado, é um lugar de confissão. Antes de conhecer e começar a viver discipulado, né? Porque o meu pai, ele teve a oportunidade de ir para Santarém, conhecer a galera do MDA, conhecer o pastor Eibe Uber, e foi quando ele veio e começou a ministrar para nós sobre isso, de andar junto, discipulado. Antes disso, eu nunca tinha confessado pecados para uma pessoa. Eu confessava para Deus, né, pedia perdão. Mas aí nós descobrimos o poder de confessar os pecados uns aos outros, cara. Ah, meu irmão, é muito poderoso. Por quê? Porque quando você confessa para Deus, Deus é todo poderoso, todo santo, está vendo todas as coisas, já não é fácil,
Às vezes é um caminho, né? Você confessar para Deus, colocar palavras nos seus pecados, colocar nome nos seus pecados. Só que quando você confessa para Deus, a Bíblia diz que você é perdoado. Mas quando você confessa uns aos outros, você é curado, Tiago vai dizer. Por quê? Porque quando eu confesso para um igual, ser humano como eu começo a vencer a raiz do meu pecado, que é orgulho. Você começa a pôr veneno na raiz do pecado, que é o orgulho. Repara que Jesus andava com todo mundo. Ele sentava na mesa de publicano, andava com prostituta, gente. Você imagina, hoje prostituição é algo terrível. Se você visse eu, o Arthur, alguém andando com uma prostituta, seria estranho hoje. No ambiente pornográfico que a gente vive, seria estranho. Você imagina 2000 anos atrás no Oriente Médio. Alguém sentando, ele não tinha problema nenhum em sentar na mesa com uma prostituta, com um publicano, com pecadores, nenhum. Por quê? Porque ele sabia que se há um contrito de coração, se há um quebrantado, ele está ali. Qual é a mesa que ele não sentava? Dos orgulhosos. Porque não adianta, não tem transformação enquanto você não olhar e falar: eu estou doente, eu preciso de transformação. E o confessar isso é esse vomitar, cara. Já passou mal? Já ficou ruim assim, sabe? Parece que tem uma pedra dentro do seu estômago assim, ó. Ser ruim. Aí você vai lá no banheiro e vomita. Vem aquele negócio, mas gente, queima, dói. Você tenta segurar para não acontecer, mas aí alguém chega do seu lado, põe a mão nas costas e fala: vai. E não é uma cena bonita, não é uma cena que a gente quer todos os dias, mas vai. Segura o cabelo da menina assim, ó, vai. Ela vomita. Quando acontece, eu sei que é uma cena nojenta, desculpa estar falando isso para vocês, mas assim, quando acontece, você lembra da sensação depois? A impressão que dá é que você foi curado. A impressão que dá é que saiu. Porque eu estava nessa reunião de pastores com o Davi Lago, né, e alguém falou da igreja morna, né? Vou te vomitar. Aí ele falou assim, ele virou para mim, o Davi Lago, e falou: cara, sabe por que ele vomita? Sabe por que ele vomita? Porque não faz parte do corpo dele aquilo, tem que vir para fora. Quando você confessa, você está falando de algo que você não é. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ele sai, não faz parte, é um corpo estranho o pecado para nós. Ah, cara. Confessar uns aos outros. Confessar uns aos outros, cara. Isso é muito poderoso, porque traz cura para a gente. Então, o segundo R do discipulado é o restaurar. Ok? Restaurar. E esse é um ambiente de confissão. Eu acho que só um ponto legal de falar da confissão é que o discipulado, na medida que a gente vai se conhecendo e tal, ele vira esse lugar seguro. Porque qual é o problema da confissão muitas vezes? E aí é uma parte bem prática disso. É que a gente simplesmente não confia em abrir quem nós somos. Sim. Né? Tipo assim, eu errei e tal. E no discipulado é esse lugar. E é justamente o que a gente está propondo nessa série. É conviver, porque quando você convive, você sabe que o outro erra. É igual quando o Douglas falou, né? Pô, quando eu ia viajar com ele, eu via coisas que em uma hora eu não ia ver, né? E por quê? Porque o discipulado é esse lugar de convivência. E o pecado, por mais que a gente não viva mais no pecado, nós ainda pecamos. Sim. E nesse lugar de conviver é um lugar de segurança, onde eu posso chegar e soltar. Então, praticamente, eu posso ficar nu, eu posso ser quem eu sou. Eu posso chegar com confiança e falar: cara, aconteceu tal coisa, e pôr para fora. Então assim, deixando o mais prático possível, encontre urgente alguém que possa te discipular, e se já está acontecendo o discipulado, e pratique a confissão. Eu acho que conecta com o ambiente de graça, né? Exato. E perdão. Você vai criando esse ambiente de graça, cria-se esse ambiente que a gente pode abrir o coração, tirar as máscaras e colocar para fora. Exato, é isso. E é talvez a coisa mais poderosa para nos transformar, né? Então precisa ser praticado. E o último R, o terceiro R, é reposicionar. Por quê? Porque o texto aqui no verso 20 vai falar: ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei a vocês. Então, se o primeiro R é revelar,
O segundo é restaurar, me perdi aqui. Restaurar. O terceiro é reposicionar, porque é o resultado dos outros dois. Então, se a gente entendeu que o discipulado é de Cristo e para Cristo, agora nós morremos para que Cristo viva, qual é a única coisa que falta? É praticar aquilo que Cristo ensinou. Então, o nosso papel de reposicionar essa pessoa é dentro do propósito de Cristo. E qual é o propósito de Cristo para a nossa vida? Vão e façam discípulos. Então, se o Douglas me discipulou e ele me reposicionou, qual que é o meu papel agora? Discipular. É fazer exatamente aquilo que ele vem me ensinando com outra pessoa. E essa outra pessoa vai fazer com outra pessoa. E aí não tem mais fim. E é por isso que o Evangelho vai chegar a todos. Ou tem potencial para chegar a todos. Deveria. Por conta do discipulado. Então, no discipulado nós nos conhecemos. No discipulado nós descobrimos a nossa real posição em Cristo. Amém? E ajudar a pessoa nesse clarear do propósito dela, para que ela possa viver o propósito dela. Por exemplo, aqui na família de Zescope, nós não temos o discipulado 1 a 1. Por quê? Porque nós não temos pessoas o suficiente para o número de pessoas que tem na nossa igreja. Nós não temos discipulador o suficiente para o número de pessoas que tem na nossa igreja. Então o discipulado aqui acontece através dos DNAs, das nossas células. Então quem é que está discipulando você? Quem está liderando o DNA que você está participando. Então eu consigo fazer de forma mais pessoal com a galera que está liderando, mas eu, Douglas, não tenho como fazer com 1000 pessoas. Sim. Então eu preciso que o Arthur se levante e faça discipulado 3, 4, 5 pessoas. Só que essas 4, 5 pessoas que o Arthur está cuidando precisam se levantar e começar a discipular pessoas. Porque se alguém parar e ficar, não, eu só vou receber, você acabou com o processo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Cara, essa manhã é um chamado para você despertar. Você que está na sua casa, essa é uma manhã de um chamado para você despertar. Você está sendo chamado para ser alguém que vai cuidar de alguém. Não pode parar em você. Ei, deixa eu dar uma palavra que está queimando no nosso coração aqui. Eu compartilhei com os líderes. O que Jesus está falando aqui é: igreja, vão e façam discípulos. Mas nós preparamos a igreja para o mundo vir e conhecer Jesus. Mas Jesus nunca falou para o mundo: vão e visitem a igreja. Jesus falou para a igreja: vão e ache eles. Então nós estamos aqui preparados para receber visita. Mas o propósito da igreja não é receber visita. O propósito da igreja é um quartel-general para preparar você para ir. E você fazer discípulos. Eu falo para os líderes todas as vezes: daqui a 10 anos eu não quero ver a cara de ninguém aqui na minha frente. Por quê? Porque a igreja não tem... A Ju está falando, não, olha, se prepara, Ju. Vê aí qual é o país aí. Porque a igreja não é uma força centrípeta. Sabe o que é uma força centrípeta? É uma força que converge para o meio. Então tudo vem para dentro. Aí a gente só pensa em prédio, só pensa em nós, só pensa em fazer as coisas aqui dentro. E aí tudo tem que convergir para o meio. Não, a igreja é uma força centrífuga que gira e joga todo mundo para fora. É esse ide, vão. E cuida de gente, pelo amor de Deus. Quem sabe daqui a um tempo eu posso falar: na família de Zescope a gente tem discipulado 1 a 1. Por quê? Porque sobra discipulador. Sobra homens e mulheres que estão dispostos a cuidar de alguém, caminhar ao lado de alguém. Hoje, se você quer ser discipulado, eu te convido a participar de um DNA, de uma célula. Você tem esse espaço ali e você pode chamar no privado ali a pessoa que está liderando o seu DNA, a esposa dessa pessoa que está liderando o seu DNA ali e conversar com ela. Cara, então é essa força do discipulado. E uma coisa que eu acho lindo, cara, dessa questão do reposicionar, de dar um propósito para a pessoa, ou de apresentar o propósito dela, é quando Jesus chega para Pedro. Jesus encontra Pedro e até usa o barco dele para pregar, tal. Tem a pesca maravilhosa, né, onde Pedro pega um monte. E aí Jesus chega para Pedro. E Pedro era o que, gente? Pescador.
sabe o que Jesus faz? Me segue, que eu vou te fazer um pescador. Presta atenção. Pedro era o quê? Pescador. Me segue, que eu vou fazer de você um pescador. Ou seja, Jesus não veio mudar a minha subjetividade, porque quem eu sou foi Ele que me fez assim. Jesus veio mudar o meu propósito. Você pescava por lucro, agora você vai pescar pelo reino de Deus. Você pescava para ficar rico, agora você vai pescar pensando em espalhar o evangelho por toda a terra. Então, me segue, advogado, que eu vou te fazer o quê? Um advogado para a glória de Deus, que busca a justiça do reino. Me segue, vendedor, que eu vou te fazer um vendedor. O problema que causa a nossa força centrípeta, a gente quer transformar todo mundo em líder de adolescente, em líder de jovem. A gente quer trazer todo mundo para dentro, mas agora Jesus está falando: ei, vamos para fora. Eu preciso de professor universitário, porque a esquerda está acabando com as universidades, porque a gente não está entrando lá. E eu não estou falando para a gente entrar lá com a direita, eu estou falando para a gente entrar lá com o reino de Deus naquele lugar. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, cara, nós precisamos reposicionar as pessoas. O que é se reposicionar? Dar um propósito para essa pessoa. Dar um propósito para ela. E aqui é muito importante, porque eu não quero transformar o Arthur num mini Douglas. Eu quero transformar um Arthur no Arthur que Deus desenhou ele para ser, naquilo que ele é. Então, eu não vou transformar o Davi e a Luísa naquilo que Deus me chamou para fazer. Eles têm que viver o que Deus chamou eles para fazer. Está entendendo? Então, é como o Arthur, discipulando o Gui. Por exemplo, um desafio do discipulado é esse. Porque assim, eu discipulo o Gui que estava no louvor aqui cantando. Qual que é o meu desafio? É fazer e incentivar com que ele seja o melhor no propósito que Deus chamou ele para ser. E não que ele venha aqui sem te pregue. Entende? Então o desafio do discipulado é não fazer uma cópia minha, mas sim olhar para a pessoa, ver o potencial dela e falar: cara, vai porque Deus te criou para ser isso, e não o que eu sou. Então esse é o nosso desafio, sabe? E aí é onde a gente pode confundir um pouco as coisas. Por quê? Porque quando você caminha junto, você se parece. Quando você convive, quando você coexiste, você se torna parecido. E não tem problema você falar parecido, não tem problema você ter uma atitude parecida. O problema é você matar quem o outro é para se tornar igual a você. Isso não pode acontecer. Então o desafio é olhar, ver o talento, ver o dom, ver o propósito e falar: vai. Mesmo que na atitude ele se pareça, mesmo que no jeito de falar tenha uma semelhança. Sim. Isso não tem problema. O que não pode é matar a pessoa. O que não pode é matar a individualidade dela, a subjetividade dela. Porque Deus criou ela para um propósito. E se você matar isso, você matou o propósito pelo qual ela foi criada. Sim, então ela é uma expressão do Cristo. Exato. Não é uma expressão do Douglas, é uma expressão do Cristo. Então é isso que ela tem que se... E a gente pode falar assim, né? O nosso trabalho no discipulado é com o porquê. Eu não quero saber o que você está fazendo. Eu não quero saber como você vai fazer. Eu quero saber por que você está fazendo e para quem você está fazendo. Porque se for para a glória de Deus, se for para Cristo, cara, faz aquilo que Deus chamou você para fazer. E que você esteja ali do lado dessa pessoa, ajudando ela a encontrar esse propósito. E a gente quer orar com vocês.